Pode fazer seu pedido. Pronto, boa noite, meu irmão, irmãos. Olha, o meu pedido é porque eu estou com um resultado de um exame aqui da tireoide, e aí a ultrassom. Eu vou ter que mostrar ao médico na quinta-feira, e aí eu não sei, Deus é que sabe, se é caso cirúrgico, não sei. Eu espero em Deus, o que Deus falar, isso será. Então, eu gostaria de pedir oração aos irmãos, que eu acredito demais na oração. E Deus está no comando, não é, meu irmão? Com certeza. Pronto. Então, a irmã Edneia tá pedindo aí pra gente orar pela tireoide, né, irmã? É. Tem 3 nódulos grandes, e aí eu não sei Isso. se vai fazer punção, depois aí tem que fazer para ver o que é que, se é coisa de cirurgia, não sei. Vamos ver, Deus é que sabe, Ele está no comando. Aí eu Deus está peço, no comando, com certeza. tá, tá Com bom mesmo, certeza. Vamos orar sim, irmã. tá, Deus vai abençoar a senhora. Mais amém, Deus, alguém, gente? Eu vou ver se eu Eu consigo. tenho. Eu queria que vocês orassem pelo senhor Antônio. Ele é o pai de uma amiga minha de trabalho. E ele já tem câncer, né? Só que ele tá com início de pneumonia. Então que vocês orem por ele, porque ela tá bem tristinha, porque é o pai dela, né? Que tá nessa situação. Então que vocês Qual é o orem. nome dela, Alice? É Nalanda, o nome da minha amiga. E o nome do pai dela é Antônio. E queria que vocês orassem também pelo meu casamento, né? Que já é domingo, então orem aí pra ver se. Pela minha Sim. saúde mental. Vai dar tudo certo. Vai dar Amém. tudo certo. Eu vou ver se eu consigo colocar na, na tela os pedidos aqui atrás, pra gente ir vendo. Não sei se vocês estão vendo aí. Alice pediu pela amiga, como é o nome dela, Alice? Nalanda, que tá com o pai doente no hospital. Nalanda e o casamento. Tá dando tudo certo, né, Alice? Os preparativos. Tá dando tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Vou tirar minha câmera mais ou menos aqui um pouquinho para ver se. Pronto. Mais alguém, gente? Tem algum pedido de oração a fazer? Boa noite, irmãos. Boa noite. Peço oração aqui por Juliana, que ela está também com os resultados aqui para entregar ao médico quinta-feira. Espero em Deus que dê tudo certo. Eu peço que os irmãos orem por ela. Aqui é a mãe dela. Pronto. Para a gente orar pela saúde de Juliana, né? Isso. Pronto, anotei aqui. Vocês estão vendo aí, né, gente? Tô conseguindo ver? Porque eu não sou muito bom de memória, não. Se eu não anotar as coisas, eu não vou me lembrar. Mais alguém tem aí algum pedido de oração a fazer? Ah, meu irmão, também tenho outro pedido, é orar por Cleóbulo, meu cunhado, que está acamado, não está nada bem, Como é e que é o nome dele, irmã? Cleóbulo, Cleóbulo, está numa depressão muito forte. Passei por isso, sei como é que é. Pois é, dormindo, remédio, só passando por médico e essa coisa toda. E aí, o médico dos médicos é quem sabe todas as coisas. Com certeza. Então vamos lembrar, gente, de orar por Cleóbulo, pela saúde dele. Mais alguém aí? O pessoal que entrou agora. Sandra, tem algum pedido de oração? Mari, Edna. Boa noite, Júnior. Tenho sim. Eu queria pedir que orasse por uma amiga de Rui, ela chama a Cássia Luiza. Ela está numa uma fase terminal de câncer, né? CA de mama. E aí está sofrendo muito e está assim. A sogra dela pediu que a gente orasse por ela. O nome dela é a Cássia Luiza, né? E olha também para o meu sobrinho que está viajando, Murilo, para que ele possa voltar, retornar para Salvador
vai retornar agora de madrugada, que possa vir, possa fazer uma boa viagem, seja tranquilo. Esse é o meu pedido essa noite. Seu sobrinho, como é o nome dele, irmã? Murilo. Murilo. Vamos orar por ele. Ó, Uhum. tem mais gente entrando. Pessoal, vocês Oi. estão entrando agora, a gente está aqui fazendo alguns pedidos de oração, tá? Na minha tela aqui, eu estou colocando, estou anotando alguns nomes, né, dos nomes do pessoal que está pedindo, para a gente se lembrar aí. Quem acabou de entrar, se tiver algum pedido de oração, Nívia. vamos lá. Oi, irmão Júnior, Nívia, depois Sol, viu, Sol? Eu quero pedir, agradecer pelas orações pelo meu cunhado Francisco Dino, Tiquinho, que colocou uma marca-passo no coração, mas por ele ter ficado uma semana na Sala Vermelha, ele presenciou muitas mortes, e com isso ele ficou deprimido. Eu peço a vocês que orem por ele, que ele está com depressão. Francisco Dino, Tiquinho, meu cunhado, ok? Obrigada. Ok. Pode ir, Sol. Oi, boa noite. Meu pedido de oração hoje é por Reginho. Muita gente conhece ele é filho de Zé das Virgens e já foi prefeito daqui da nossa cidade. E ele se encontra com uma doença muito rara, que ele está com tuberculose no olho. Já perdeu uma visão. E está comprometendo o outro olho já. Então, assim, eles estão bem desesperados, assim, bem agitados. Ele é novinho, se ele tem muito, 32 anos, no máximo, eu acho. E aí, assim, que possamos orar por ele, né, pela família dele. Essa vida é difícil, né? Você vê, cada dia que passa surge uma doença nova. Eu nunca imaginei que tinha um tipo de doença dessa no olho. Verdade. Vamos orar por ele. Mais alguém, gente? João, eu também quero agradecer. Ontem eu pedi oração pelo meu sobrinho, né, que estava viajando. Acabou de chegar na Polônia. Graças a Deus, foi tudo tranquilo. Amém. Eu só tenho que agradecer. A gente agora está tranquilo, que a gente fica preocupado, né? Só para um país muito longe, mas graças a Deus deu tudo certo e ele já chegou no hotel, tá tudo bem. Maravilha, Deus seja louvado. Mais alguém, gente? Enquanto alguém se prepara para fazer os pedidos, eu só vou relembrar aqui. A nossa reunião, nosso propósito aqui não é ser demorado, não é? E passar aqui muito tempo, como normalmente é um culto, né, por ter ali louvores e toda aquela doxologia. A gente sempre faz num roteiro mais simplificado, né? Eu procuro ser bem minimalista. Eu acredito que menos é mais, né? Quanto menos a gente enrolar aqui, né, e ficar colocando muita coisa, mais coisas a gente vai conseguir gravar, tá certo? Se alguém tiver mais algum pedido, a gente vai abrir o espaço, se não, nós vamos fazer a oração e em seguida a gente vai comentar um pouquinho sobre ontem e vamos dar sequência. Alguém mais? Então vamos lá, né? Alguém quer fazer a oração para a gente? Só para relembrar aqui, eu vou tirar minha câmera, vou colocar aqui só os pedidos, né? A gente orar por Edneia, né, pela tireoide, também por Cleóbulo, pela saúde. Alice pede por Nalanda, sua amiga, e também pelos preparativos do casamento. Tem um pedido de oração aqui também pela saúde de Júlia, né, também de Cássia Luiza, também saúde. Tem um pedido de oração por Murilo, Francisco Dino também pela saúde e Reginho também pela saúde. Todos esses casos são
na maioria deles, né, majoritariamente pela saúde. Alice, você vai orar para a gente, tá? Tá certo. Oremos então. Santo Deus e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, pelo dia. Obrigado porque aqui juntos estamos falando do teu amor e da tua bondade. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com os pedidos de cada um que fez aqui, os que ficaram no coração também. Peço que o Senhor restabeleça a saúde de quem precisa ter a saúde restabelecida. Peço também por nós, pelo meu casamento, que o Senhor esteja à frente de tudo e que o Senhor seja o centro. Pedimos também por hoje, por essa reunião, que saiamos daqui inspirados pela tua palavra. É isso que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Deixa eu trazer minha câmera de volta. Tô de volta. Pessoal, quem não esteve ontem aqui e ficou sabendo do desafio e tentou fazer, alguém aqui estava ontem, não estava ontem e ficou sabendo do desafio, tentou fazer, quer comentar alguma coisa? Eu não estava ontem. A Alice não estava, você soube do desafio, como é que foi? Soube, eu fiz. E, nossa, muito bom. Fazia muito tempo, eu acho que a gente começa a fazer o culto de manhã e à noite mais para bater metas, né? E aí, quando você faz isso de não pedir nem agradecer, você estabelece literalmente uma conversa com Deus, né? E aí eu comecei a entender coisas que eu precisava entender. E foi ótimo. Bacana. Mais alguém que não estava aqui? Como Júnior, o que eu entendi é como uma conversa com Deus, como a gente está conversando com um amigo que não está nem pedindo nem agradecendo. Foi essa parte que eu entendi. Então, uma forma boa, que às vezes a gente só para pedir. E às vezes a gente esquece de conversar, que Deus é o nosso amigo. E o nosso melhor amigo, né? Isso aí, Bolinha. Sou seu fã, Bolinha. Irmã Edneia, você me ligou ontem, irmã Edneia, para me perguntar como é que era esse negócio. Como é que foi? Deu certo. Conversei muito com Deus. Sabe por quê? Porque eu sou muito de agradecer. Agradecer muito ao meu Deus o que Ele faz por mim, por minha família, pela igreja, por aquelas pessoas que já pertenceram, pelos não convertidos. Eu sou assim. Eu peço pouco e falo mais sobre o trabalho missionário da igreja. E aí eu falei, ai meu Deus, agora eu vou conversar com Deus, só conversar com Ele, eu não vou nem pedir nem agradecer, só conversar e deu certo. Gente, se alguém quiser comentar, tá aberto o espaço aí, se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu não participei da reunião ontem, mas eu vi nos comentários no grupo das mulheres, e assim, como eu falei lá, eu já tenho o costume de fazer isso aí. Por quê? Pelo fato de eu ficar aqui na roça sempre sozinha, então meu companheiro maior é Deus. Aí a gente conversa, só conversa. Às vezes eu até falo assim, eu já começo o dia lendo a Bíblia e tal. Aí depois eu converso, durante o dia Milton vai trabalhar e eu fico. Depois eu falo, Senhor, e eu que não orei? Aí depois é porque a gente está habituado a só pedir e agradecer. Acha que oração é isso, né? É só estar pedindo e agradecendo. E aí eu fico o tempo todo assim. Às vezes, se passa um vizinho, pensa que eu estou assim, até um pouco perturbada por estar falando sozinha. Mas eu sempre conversando com Deus. Sempre conversando com Deus. Esse hábito, graças a Deus, eu já tenho. A gente é bem íntimo mesmo. Pronto. Pessoal, é o seguinte, nós estivemos falando ontem sobre essa necessidade de orarmos, né? Da gente criar intimidade com Deus. E Jesus, ele fala que a vida eterna é conhecer a Ele, né? Conhecer a Jesus e conhecer a Deus. E não é um conhecimento superficial que vai nos salvar, é um conhecimento profundo, a intimidade profunda. E também a sentença de muitos dos que vão se perder, ela é
justamente Jesus te dirige assim: olha, eu não vos conheço, nunca vos conheci. Então, quando eu conheço alguém e alguém me conhece, isso é um sinal de intimidade. E essa intimidade ela só vai ser desenvolvida quando nós passarmos tempo junto e tempo de qualidade. Eu tenho alguns textos bíblicos aqui para gente ler. Deixa eu só ver onde é que eu deixei aqui. Bom, vamos lá. A gente vai ler a Bíblia em João capítulo 6, verso 37. Ver se eu consigo projetar aqui. Tá? Ó, vocês estão vendo aí? Não, né? Agora sim. Estou vendo. Está dizendo assim, ó. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que a nenhum eu perca, de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do Pai é que todo homem que vir a mim e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Apenas até aqui. Deixa. Esse texto do Evangelho de João, Jesus se apresenta como sendo o pão do céu. Eu já disse algumas vezes que o Evangelho de João é o evangelho que eu mais gosto. De todos, é o evangelho que eu mais me identifico. Porque João, ele parece relatar as coisas como quem viu de muito perto. Assim, ele parece relatar as coisas como quem estava vendo as coisas de muito perto. Tanto que você vai olhar, existem coisas que só estão no livro de João. Por exemplo, duas situações em que Jesus teve alguns encontros muito íntimos, só João relata. Por exemplo, com Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos procurou Jesus de noite, ali, alta madrugada, porque não queria que ninguém soubesse. E esse relato só aparece em João. Ou seja, Jesus não contou sobre aquilo para qualquer pessoa. Jesus só contou para João. Quando você vai ver também na mulher samaritana, Jesus se encontra com ela. A Bíblia fala lá que todo o diálogo, né, acerca da água viva, enfim, quando os discípulos chegam, ninguém ousa perguntar para Jesus o que Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Mas, se João estava escrevendo, obviamente Jesus contou para ele, não é? E bem assim é o primeiro milagre em Caná da Galileia, só João quem relata, quando Jesus vai identificar o traidor, né, a Judas, ele conta apenas para João, ele diz: ó, aquele que eu entregar o pão molhado, esse é aquele que há de me trair. Ele só conta isso para João. Então João, ele tinha de fato um relacionamento especial com Deus. E por isso que eu gosto muito desse evangelho. Falando aqui agora sobre a questão do pão, existe uma distinção entre a forma que Jesus apresenta-se como a água viva e como o pão da vida. O pão a água viva, Jesus se apresenta para a mulher samaritana. Ele se apresenta oferecendo a água viva. Ele diz: se você conhecer o dom de Deus e quem é que lhe pede, você que pediria e eu lhe daria água viva. Jesus, ele se apresenta sendo água viva, ele se apresenta oferecendo a água. E isso para alguém que não o conhecia, que era a mulher samaritana.
A mulher até chega a questionar, enfim, eu não vou me deter nisso, eu já até preguei sobre esse assunto. Mas assim, quando Jesus se apresenta como água viva, ele se apresenta se oferecendo para alguém que não conhecia, que não tinha conhecimento dele, e que era a mulher samaritana. No caso quando Jesus se apresenta como sendo o pão da vida, a situação é diferente. A situação ela é num contexto diferente. Jesus ele está se apresentando a pessoas que o conheciam. Aquelas pessoas que o conheciam, eles tinham procurado por Jesus várias vezes, eles haviam presenciado o milagre da multiplicação dos pães, e diz o Senhor que aquelas pessoas o estavam procurando apenas porque comeram pão e se fartaram. Então, quando Jesus ele se apresenta como sendo o pão da vida, é muito mais um desabafo de Jesus a pessoas que o buscavam apenas por aquilo que ele podia lhes proporcionar. Se você for ler todo o contexto do capítulo 6 de João, eles estão discutindo justamente sobre isso. E aí os judeus falando, mas Moisés nos deu maná, e você vai fazer o quê para nós crermos em você? E aí Jesus, em todo esse diálogo, diz, eu é que sou o pão. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, vocês estão me procurando só para encher a barriga de vocês e satisfazer um bem material de vocês, mas o que eu tenho de mais valioso para lhes oferecer sou eu, o verdadeiro pão que desceu do céu, que dá a vida pelo mundo. Enfim, o que Jesus queria era ele próprio ser buscado e não aquilo que ele podia oferecer. Eu imagino que, assim, às vezes a gente identifica Jesus, a gente tem, né, se for perguntado, qual é a imagem que você tem de Jesus, como você identifica Jesus? Uns vão dizer, é o Salvador, é a luz do mundo, Jesus é o pão que desceu do céu, Jesus é amor, mas uma definição muito simplória, mas que nós precisamos entender que Jesus, mesmo sendo tudo isso, Jesus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Pessoa que sente, né? Pessoa que quer ser amado, que quer ser, né, respeitado, que quer mais do que meramente a nossa atenção por interesse. É esse o ponto. Mais do que a nossa própria atenção por interesse. O que Jesus ele quer de nós é um relacionamento. Eu já fiz essa brincadeirinha com bolinha ontem, né? Da gente se colocar no lugar de Jesus, né? Imagine que você é alguém e que a pessoa só lhe procura para te pedir Na algo. hora da necessidade. Ele só te procura para pedir algo. Eu sou amigo de bolinha que eu só vou lá para pedir os drones dele emprestado. Ele não vai querer esse tipo de amigo. Né? Com certeza. Se eu sou amigo de Alice só para procurar lá para ela entrar com um processo judicial para mim sem cobrar nada de mim. Então, assim, o que Jesus espera de nós é que nós o busquemos pelo que ele é. É lógico que nós não vamos aqui criar a doutrina da demonização do pedido e agradecimento, porque não é isso. Não é isso. Não é criar doutrina nova, não é isso. É nos levar a refletir na qualidade do nosso relacionamento com Deus. O desafio de ontem, de ficar ali os 15 minutos sem pedir e agradecer, ele tinha como objetivo estabelecer uma quebra de paradigma, não é? Para que a gente justamente possa passar tempo em oração de qualidade. No sermão de domingo, quem estava, nós falamos justamente sobre abrir o coração para Deus, né? Orar e buscar de todo o coração. No exemplo da
de Ana, mãe de Samuel, a Bíblia conta que ela rasgou o coração, né? Ela derramou a sua alma perante o Senhor. Então, a ideia é exatamente essa. A irmã Edneia, ela me ligou ontem e me perguntou assim, mas irmão, como é que eu vou fazer para passar esses 15 minutos? Aí assim, ó, irmã, eu vou dar um spoiler para a senhora, só para a senhora, do que eu vou falar amanhã. A ideia é, imagine que você tem um irmão em São Paulo. Você tem um irmão em São Paulo e você não fala com ele há algum tempo. Você pega o telefone e vai ligar para ele. Não tem a musiquinha, né? Que o telefone do céu é a oração. Você pega o telefone e vai ligar para ele. Você vai dizer assim, ô irmão, me empresta R$ 200? Não, né? Imagino que não. Imagino que às vezes a gente tem coisas para contar. Às vezes a gente tem muita coisa para contar, muita coisa para falar. E a ideia dessa semana aqui é justamente abrir a nossa mente para isso, para nos apegarmos a Jesus, e com isso a gente vai estar passando muito mais tempo com ele. Eu imagino que nessa experiência de ontem, algumas pessoas aqui podem até relatar de que passaram algum tempo a mais do que costumavam passar em oração. Eu imagino que grande parte, ou grande maioria de nós, podemos ter essa experiência de, através desse desafio, passarmos um tempo maior. Então, a ideia é exatamente essa. Você vai contar para Deus aquilo que está no seu coração. Você vai conversar com Deus aquilo que está dentro do seu coração. Às vezes você chega para um amigo e diz assim, né? E vai falar, por exemplo, sobre o trabalho, que tinha alguém lá que fez isso, aquilo outro, que você deu vontade de voar no pescoço da pessoa. Fala para Deus. Deu vontade de voar no pescoço de alguém? Fala para Deus. Não é? Conta para Deus. E nesse processo de conversar com Deus aquilo que está dentro do seu coração, Deus ele vai moldando o nosso caráter. Às vezes surgiu uma situação em que você queria muito que fosse diferente, conta para Deus. Eu falei ontem para Deus dos meus sonhos, né? Dos meus sonhos, dos meus objetivos. Contei para Ele, né? Aquilo que eu gosto. Tem um testemunho de uma irmã. Ela disse que ela, conversando com Deus, ela falou para ele que a cor que ela mais gosta é azul. E eu cor de rosa. Ela disse que a cor que ela mais gosta é azul. Assim, foi o que estava no coração dela, ela falou. Aí ela foi viajar para um determinado lugar, chegou lá, a decoração do quarto dela era todo azul. Percebe? Parece um negócio, parece uma coisinha pequena, mas se a gente se importa, Deus se importa. Você está entendendo? E essas coisas, os amigos, eles se confidenciam. Os amigos, eles sabem o que um ou outro eles gostam. Vocês estão entendendo aonde a gente quer chegar? Então, abre o coração, fala tudo que está dentro. Então, muitos de nós talvez nem precisaríamos de ajuda psiquiátrica, né? Se a gente derramasse o nosso coração perante Deus. Porque ali, lógico, eu não vou substituir, né, a assistência médica, porque cada caso é um caso. Estou falando de pessoas que estão num quadro legal de saúde. Né? Você está recebendo uma terapia grátis. E olha só, com o autor do universo. Já imaginou? Você vai fazer uma terapia grátis, né? Com um médico onisciente, onipotente e onipresente. Que maravilha. Que maravilha.
Então, a dica de hoje é conte tudo. Conte tudo. De repente você vai contar como é que começou o seu dia, o que é que você fez. Às vezes, quando seu filho chegou, né, você vai perguntar, filho, conta aí para mim como é que foi lá na escola. É mais ou menos isso que Deus está querendo. Chega assim, Sol, me conta aí, Sol, como é que foi seu plantão? Conta para mim como é que foi seu plantão. Vá lá e conte, né? Ou de repente, para cada um de nós aqui, né? Se eu tivesse na ativa, né? Ele ia me perguntar, Júnior, me conta aí como é que foi no banco, né? E assim por diante. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Bora lá, agora é hora de falar. Eu não participei ontem, porque eu cheguei já à tarde e aí me perdi no horário, não prestei atenção. Mas eu vi o desafio hoje, ontem mesmo à noite, né? Colocou. Aí eu achei interessante, né? Hoje de manhã eu fiquei conversando, aí depois eu falei assim, rapaz, olha que negócio interessante, a gente não faz isso, não. A gente é tão robotizado, programado, automático, que até uma oração que a gente faz já cronometrando todas as palavras, é isso, é isso, é isso. No automático você faz isso, não é que você faz isso sabendo que você está fazendo, não. Você faz porque sua vida é corrida, porque faz. E aí, hoje de manhã eu fiz, e aí eu achei tão interessante, porque Nívia comentou, ou Nívia não, irmã, esqueci agora, não passou, tá ruim. Comentou assim, eu já converso com Deus, e tem hora que eu esqueço de orar. Mas conversar também é uma oração. Eu entendo que é igual cantar, né? É uma oração porque você está sendo ouvida. Você é a falante, ele é só o ouvinte. Não lhe fala, não julga, não briga com você porque você fez errado ou Não não vai fez. contar para ninguém. Não vai contar para ninguém. É isso. Muito bom. A gente tem que fazer esse exercício sempre. Muito bom. Gente, Eu acho vamos. Pode falar, irmã interessante. Nívia. Eu acho interessante porque eu tenho depressão há muitos anos e pânico. E todas as vezes que eu senti medo, eu conversei com Deus sobre o meu medo. Quando eu fui fazer a cirurgia, eu estava no hospital, eu sentia muito medo e eu tinha pânico. E aí eu conversava com Deus e ele acalmava o meu coração e me tranquilizava. Isso é bom demais, a gente ter um amigo que a gente possa conversar de tudo e ele mostrar para nós que ele pode todas as coisas. Pronto, eu tô aqui doido para contar assim as dicas de amanhã, mas eu vou me segurar, tá? Eu vou me segurar, vou contar amanhã na igreja. Eu tô aqui explodindo assim para poder contar, mas eu vou me segurar para deixar para amanhã. Tá certo? Viu, irmão Júnior? Oi, Na hora que Nívia falou aí que ela tinha pânico, eu, quando tinha a minha mãe doente, e aí era como se fosse duas enfermeiras aqui em casa cuidando dela. E eu nunca tinha dormido assim só. E ela descansou, eu fiz o sepultamento, fizemos, e quando pensou que não, quando foi de noite, na hora de dormir, uma das que ficava aqui, eu chamei para dormir aqui. Aí, quando foi no outro dia, eu digo, não, isso não vai dar certo. Você vai... E aí chamei tia Linha, minha sobrinha. Tia Linha, ela levanta muito cedo, porque ela tem que ir lá para o saque, para o trabalho dela. Aí, quando foi na outra noite, eu falei assim, eu digo, meu Deus, eu te convido com todos os anjos para dormir aqui nesta casa comigo esta noite, porque eu nunca dormi só na minha vida.
E vou dizer a vocês que foi a maior noite que eu dormi, que parece que a casa estava cheia de gente. E eu agradeci muito a meu Deus. Desse dia até hoje, que já vai completar 2 anos, e graças a Deus acabou o medo. Jesus é maravilhoso, né? Irmãos, vamos finalizar aqui. Já está chegando a quase 1 hora de reunião, mas a ideia é de nós continuarmos, tá? Esse objetivo de pelo menos 15 minutos da nossa oração, né? Principalmente ali, né, ao amanhecer, ao começar o nosso dia. Também pode ser feito agora à noite, mas a gente precisa começar o dia com Deus e tirar pelo menos 15 minutos sem pedir e agradecer. Após esses 15 minutos, a gente está, né, livre para então fazer os nossos pedidos, ver ali a nossa listinha de oração de quem nós temos, né, em pedir oração, enfim, e que Deus nos abençoe e que a gente chegue no nosso objetivo de estarmos mais próximos de Jesus. Eu quero convidar vocês a gente orar, nós vamos orar, em seguida a gente finaliza e amanhã a gente se encontra na igreja. A minha listinha que eu tenho. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, por nos encontrarmos aqui, por essa reunião de oração entre amigos. Obrigado, Pai, porque pela tua graça o Senhor não desiste de nós, o Senhor está sempre disponível para cuidar de cada um de nós, o Senhor quer ser nosso melhor amigo, mesmo nós sendo pecadores como somos. Ajuda-nos a buscarmos ao Senhor, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto podemos encontrar. Ajuda-nos a tirarmos mais tempo de qualidade para passarmos contigo. É o que oramos e pedimos por Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Boa Deus noite. abençoe. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, obrigada. Foi muito bom. Muito. Bom, Júnior. Muito. Boa noite. Boa noite. Boa Ó, eu vou ficar noite. aqui até o final, se alguém quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, tá? Mas os demais, boa noite. Vou esperar todo mundo sair. Boa noite, pessoal. Eu cheguei agora, bem no fim. Amém. Boa noite, Hamilton. Mas eu estava ouvindo tudo, viu? É porque eu estava tomando banho aqui, aí resolvi jantar, mas eu estava ouvindo tudo. Eu estava aqui de butuca, só prestando atenção. Muito bom. Mas quando um tá ligado, não precisa os dois, tá os dois juntos. É, exatamente, igual. Pronto, aí Exatamente. agora Muito você bom, viu, Júnior? cheirosinho, Edna vai contar para você tudo como é que foi aí. Beleza, meu irmão. Valeu, boa noite. Boa noite. Onde é que ele veio?